Pamela, eu acho que eu já até falei um pouquinho sobre isso. O que acontece? Nesse momento, nós estamos muito envolvidos com a questão religiosa, a questão do poder público. Hoje, acho que 80%, 90% são protestantes, né? Quem está hoje ocupando as cadeiras, a maioria das pessoas que estão ocupando as cadeiras, são pastores, são seguidores do protestantismo. Então, são pessoas que estão realmente a fim de quê? De acabar com a comunidade de terreiro, acabar com a religião afro, acabar com a cultura afro, entendeu? Não tem abertura política no momento, não existe abertura política no momento. Não é aqui querendo falar de política, mas a gente pode falar muito sobre isso no tempo do governo de Lula, que houve abertura, que houve, que a gente teve direito de voz, foi aonde aconteceu os maiores projetos sociais voltados à comunidade de terreiro, como voltado ao negro, como voltado às minorias. Então, o que acontece? Hoje nós não temos nada disso, mas nós também não podemos parar por causa disso. Nós temos que continuar, nós temos que ter força, nós temos que ser dinâmicos, entendeu? Nós temos que ter fé que isso vai mudar. Então, nós precisamos mais, muito mais mesmo, de legalizar nossas casas, de nos unirmos. Vou falar disso novamente, já está até sendo repetitivo, mas por quê? Para poder ter força, para a gente poder cobrar do poder público, entendeu? Para quando a gente chegar lá, a gente saber quem a gente é e eles nos respeitarem. Então, hoje, se a gente chega, eles dizem logo que não sabe quem é. Eu estou falando com quem? Então, você está falando com uma pessoa física, é uma coisa, você está falando com uma pessoa jurídica, é outra. Então, eu penso dessa forma, Pamela, que realmente o que nós precisamos é de mais união, de mais conscientização, de mais estar mais próximo um do outro, e essa questão do meio ambiente já foi muito falado aqui nessa live, mas é bom que fale novamente, e preservar o nosso meio ambiente. Tocando no poder público, nas cadeiras ocupadas hoje na política pelos cristãos, a gente tem que estudar na história o que aconteceu no período colonial, antes da primeira Constituição da República, a primeira da República. Os cristãos sentiam-se perseguidos pelos católicos, e realmente não foi só o nosso povo que sofreu a perseguição. Os novos cristãos, ou seja, os protestantes da época, sofreram muito com isso, e eles lutaram desde 1822 até 1891, quando houve a primeira Constituição da República, a separação da igreja e da política. Conseguiram, né? Nosso Estado se tornou laico. E o que aconteceu? Aconteceu que um momento justamente inverso, a gente está vendo uma coisa inversa. Enquanto no período colonial, antes da República, aqueles cristãos lutaram contra a Igreja Católica no poder e conseguiram que a Igreja se separasse do Estado, eles ocuparam, hoje em dia, como a mãe Arlene falou, ocupam as maiores cadeiras. Aqui eu gostaria de deixar um aviso. Muitos dos zeladores, eu tenho visto isso, defende que zelador não tem que ser político, zelador não pode içar bandeira. Olha, eu acho que a gente teria que ficar no meio termo, porque só a gente, com representação só em grupos, sem um representante político ou sem cadeiras lá dentro, a gente não vai conseguir muita coisa, né? A gente viu aqui as cadeiras cristãs levar um presidente ao poder. A gente viu aqui que esse presidente, como a Pamela bem falou, a gente vem sofrendo um prejuízo, a gente vem sofrendo perseguições, até mesmo num país onde começou-se a permitir que igreja armassem grupo de milícia, como disse a mãe Arlene, né, numa das explanações hoje mesmo, invadem templo religioso, porque a gente está sem representante político. Então, eu acho que, por exemplo, essa ideia de que um sacerdote não pode ser político, eu sou um pouco politizado, e porque Cristo, ao contrário do que se pensa, Cristo não pregava muito a religião. Cristo foi morto por ser extremamente político. O maior líder, né, da religião, ele foi morto
né, começar a combater aqueles autoimpostos que já havia ultrapassado os 400% de qualquer um seguidor dele. Então, aqueles seguidores, quando deixaram de o seguir, foram para uma outra política que, né, na hora de Pôncio Pilatos chegar, né, Barrabás, o Cristo, aqueles políticos, né, o crucificaram. Então, Cristo foi morto de uma forma política, e a gente vê a política nunca separada da religião. Está na hora da gente se conscientizar. Verdade. Na hora da gente se conscientizar que zelador não pode ter bandeira. Não, eu acho que a gente tem que fazer uma nova geração, procurar, sim, não reclamar que existe um número muito grande de cristãos nas cadeiras, e sim começar a questionar, porque eu vi muita gente de Candomblé votando aqui no Rio de Janeiro no atual prefeito Clivella, né, da Universal do Reino de Deus, e isso me assusta, e vi muito candomblecista votando em Bolsonaro. Isso também tem que começar a ser pensado, né? Desculpa, passo a palavra. Verdade, verdade. Eu acho que é isso mesmo, o caminho é esse, temos que pensar na política pública também, e política partidária. Até pouco tempo atrás eu também achava que nós só deveríamos fazer política pública, não deveríamos participar de políticas partidárias, mas hoje meu pensamento é outro. Eu penso que realmente precisamos de políticas partidárias, temos que levantar essa bandeira, precisamos eleger realmente alguém para nos defender, que esteja lá junto, entendeu? Porque senão o candomblé realmente vai sofrer muito mais perseguição do que vem sofrendo, nossas casas vão ser destruídas como estão sendo, invadidas, depredadas, nossos irmãos sendo açoitados em rua como se fosse no tempo da escravidão. Então nós temos que parar com isso, temos que ter consciência que precisamos urgente de políticas partidárias, sim. Eu esqueci de aplaudir a Pâmela, né? Porque quando tudo estava assim, a Pâmela veio e trouxe isso aqui para aquecer inteligentemente, né? As cadeiras cristãs. Poxa, Vinícius Pâmela. Muito bom. Eu conheço pessoalmente, caramba, como é que eu estou me tornando? Muito bom. Eu falei, caramba, é mesmo. Isso aqui... Muito boa colocação, Pâmela. Muito obrigada. É porque aqui nós fazemos um trabalho, eu faço um trabalho mais direcionado às mulheres, e principalmente pela história da religião de matriz africana aqui no Brasil. Ela veio com um empoderamento feminino muito grande, e as mulheres foram perdendo esse empoderamento feminino, e perante a sociedade também, falam para mim, você defende as mulheres. Não sou a maioria. Desculpa, mas eu sou maioria, não sou minoria. Vejo e não aceito essa minoria quando a maior parte da população é mulher. Então, não existe isso. E a gente vê isso aqui politicamente. Eu moro no município onde as 17 cadeiras dos vereadores são homens, os suplentes são homens, o prefeito é homem, o vice-prefeito é homem. É uma misoginia política muito grande aqui. E a gente tenta combater muito ainda. Então, a mulher, ela é vista sempre como alguém, né, que a gente usa essa nomenclatura na política, ela é sempre vista para estar ali exercendo alguma coisa que ele determinou. E isso fazem com o povo de axé num todo. E a gente precisa sair desse cativo, a gente precisa sair dessa escravidão, e a gente precisa combater também, que eu acho que é uma questão muito delicada. A gente precisa também combater os algozes de dentro, quem está na religião e continua usando os seus semelhantes e seus irmãos, assim como faziam lá atrás, na época dos navios negreiros. Muito bem colocada sua fala, Pamela, porque o próprio, eu vejo isso em muitas casas e me choca muito o próprio zelador ou zeladora fazendo do seu abiã, do seu iaô, verdadeiros escravos. É uma coisa que choca, que agride. Se nós que somos da religião de matrizes africanas
independentemente se tem a pele mais clara ou não, nós não temos, como é que queremos que os outros nos respeitem se nós não respeitamos o nosso irmão, o nosso filho, se nós não respeitamos aquela pessoa que chega na nossa casa querendo, querendo aprender a ser diferente, muitas vezes, a agir diferente, e nós agimos igualzinho o vizinho, o político, se nós não respeitamos os nossos princípios, os princípios da nossa religião, se nós continuamos agindo como os negros agiam antigamente, porque quem escravizava o negro na história não era o branco. O branco não saía à caça do negro fugitivo. Quem saía à caça do negro fugitivo era um outro negro. Era o próprio negro que entregava o outro, que entregava o próprio irmão. E hoje eu vejo ainda, infelizmente, eu vejo isso acontecer ainda em muitas casas de religião de africanas, algumas pessoas fazendo isso com os próprios filhos da casa, com os próprios irmãos, vivendo como você mesmo falou, como se fosse ainda na escravidão, no tempo da escravidão. Eu acho que nós temos muito trabalho, gente, para poder mudar essa cultura mesmo. Eu acho que tem que reescrever a nossa história. Mãe Arlene, devido à hora, vou aqui pedir a senhora o apanhado geral, as questões finais, e desde já agradecer muitíssimo, uma honra. Eu fiquei muito emocionada quando o Vinícius falou quem vinha essa semana, e eu fiz questão de participar dessas considerações para a gente. Então, eu acho que a conversa, a roda de conversa foi muito boa, foi muito produtiva, gostei muito. Podemos fazer outras, mas eu acho que o principal disso tudo é essa conscientização. Realmente precisamos conscientizar o nosso povo, precisamos nos conscientizar, nós próprios, cada um se conscientizar do que é necessário, do que precisa. A luta é uma luta constante, nós não podemos desistir, nós temos que ter força e temos que ter a nossa casa como uma casa de acolhimento, que eu quero até deixar aqui uma reflexão. A Casa do Candomblé é local de acolhimento, jamais de julgamento. Acolher a todos sem distinção. Então, a Casa do Candomblé é um local de acolhimento, jamais de julgamento. Acolher a todos sem distinção. Eu acho que é isso aí que é que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que ter como meta. Como a irmã falou, não podemos ter diferença de um irmão para o outro, não podemos pensar que a escravidão ainda existe, não podemos pensar como minorias. Eu costumo dizer que nós não somos minorias, que nós somos a maioria, porque se juntar tudo é muita coisa, não é pouca não. Então nós temos que passar a nos impor também, como maioria, não como minoria. Temos que acabar com essa fala de que somos a minoria. Nós não somos a minoria, nós somos a maioria, tanto as mulheres, como as comunidades de terreiro, como o indígena, como o negro, como, que agora não posso falar mais negro, tem que ser preto, né? Como os pretos, como todos juntos. Eu acho que unir tudo isso, os ciganos também, que são um povo também de muita luta, né? Juntar tudo isso numa coisa só e partir para essa questão de política pública, política social e política partidária. Então, quero deixar aqui os meus agradecimentos, espero que realmente tenha sido proveitoso essa roda de conversa, que todos tenham gostado, espero que sirva para o futuro mesmo, o futuro do futuro, que nós possamos ter deixado o nosso legado hoje e muito mais daqui para frente. Zambe Aquate Sala, caçaquidila, Aueto. Deus olhe por nós. Obrigado. Amém.